Pela terceira vez, fracassa o plano de duplicação da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares. O leilão, agendado para a próxima sexta-feira, inicialmente, na Bolsa de Valores de São Paulo, foi adiado por falta de propostas. Nenhuma empresa se interessou. A concessão de 304 quilômetros da conhecida Rodovia da Morte, pelo alto número de acidentes com mortes, previa investimentos privados de 10 bilhões de reais em 30 anos de contrato. O governo Eduardo Costa ainda avalia os próximos passos e o novo leilão deve ser só no ano que vem. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Lá nas últimas décadas do século passado, quando esse matutino se consolidava como principal informativo noticioso do Rádio Mineiro, por volta de 7h30 da manhã, entrava a opinião da Itatiaia na voz do nosso fundador e grande líder, Januário Carneiro. E ele nominava os comentários deles em tempos. Primeiro tempo. Lembra, Sérgio? Lembro. Segundo tempo. Então, eu vou pedir permissão a Januário Carneiro para falar em 3 tempos. Primeiro tempo, passado. Melhor que não apareça ninguém do que aparecer uma via 040, que assume, cobra pedágio e não resolve. Presente. O nosso Marcelo Fonseca, que está na bancada hoje, previu, quando estávamos todos entusiasmados com o PAC do governo federal, que aquela empolgação poderia ser reduzida a cinzas, dado que havia uma carta de intenção e não um dinheiro guardado para investigar. Os primeiros 10 bi já caíram do nosso PAC mineiro. E agora, terceiro e último tempo, futuro. O Tadeuzinho, presidente da Assembleia, eu sou contemporâneo do pai. O Tadeuzinho, presidente da Assembleia, se revela cada vez mais a maior e melhor surpresa política de Minas, na minha humilde opinião, desde a Anastasia. Absolutamente diferenciado, se dá bem com todo mundo. Um cara para mim, de uma conduta inquestionável. Mais e mais me impressiona o Tadeuzinho. E ele me confidenciou, no único encontro que tive pessoal com ele, que quando ele me escuta ao vivo, depois ele pede assessoria e escuta nossa conversa de redação. Então, Tadeuzinho, como você é diferenciado, vou lhe dar uma sugestão para você botar na mesa de negociações. Diga que, nessa parte da grana que vem do Acordo de Mariana, independentemente se for governo do Estado ou governo federal, preferencialmente o governo federal, diga que vai ser reservado uma parte para fazer imediatamente de Belo Horizonte a João Molevade. Eustáquio, eu também fosse iniciativa privada, eu não ia querer assumir esses 100 quilômetros. São 100 quilômetros, 200 curvas, e uma invasão sem precedentes da história desse país. Eu não vou nominar aqui agora os responsáveis, mas todo mundo sabe quem são os responsáveis por esse escalabro que se tornou ao longo do Anel e da 381. Então, o que vai se gastar para desapropriar é maior do que fazer a obra. Eu tenho certeza absoluta, senhor Estado, que na hora que sair os 100 quilômetros daqui a João Molevade, os outros 204 de Molevade e Ipatinga vão fácil, ou Valadares vão fácil. Então, Tadeuzinho, ninguém vai pegar esse abacaxi criado por uns senhores aí, Mauro Lopes e mais uns outros aí, tá bom? Então, resolve desta maneira, senão não vai ter gente querendo a 381 nunca. É a Rodovia da Morte, que já passou pelos governos Dilma e Bolsonaro, vai passar pelo governo Lula, sem solução. Ô Marcelo da Fonseca, você que acompanha de perto esse assunto, por que não é a primeira vez que não tem empresas interessadas? Porque demanda tem, milhares de carros passam todos os dias pela 381, haverá várias praças de pedágio, dinheiro será arrecadado com esse pedágio, as empresas vão lucrar. Mas por que elas não estão interessadas? Bom dia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Porque o projeto não é tão bem feito como anunciaram que era. Porque o plano não é tão bem feito como anunciaram em palanques políticos, como anunciaram, né, em campanhas publicitárias, porque tem muitos problemas que ainda não foram resolvidos. Né? O Eduardo citou o principal deles, que são as ocupações e as desapropriações. Qual empresa vai assumir a gestão, né, de um trecho desse tamanho, com tantos investimentos, sem saber exatamente qual que é o valor necessário para reassentar tantas famílias, né, que foram ocupando as margens da rodovia? Então, principalmente a questão da incerteza. É um projeto que precisa ainda ser melhor trabalhado e o governo, né, o governo federal precisa resolver a questão dos assentamentos, né, dos reassentamentos e das ocupações. Eu fico muito... Ontem o sentimento foi de frustração, Eustáquio, até tristeza mesmo, né, com essa notícia. Eu passei pela 381, voltando de férias nessa semana, e aí vindo de Eugenópolis, né, tava passando férias lá com a família da minha esposa, e aí voltando ali pela 381, tava falando com a Thaís da importância que essa semana era para Minas Gerais.
Falei, nossa, esse leilão sexta-feira pode representar uma mudança, né, para todo o Vale do Aço, pode representar uma mudança até mesmo ali mais para cima, para a região leste do estado, porque a 381, a Rodovia da Morte, é um obstáculo para o desenvolvimento de milhares de cidades mineiras. Então, estava conversando da importância dessa semana e ela brincou comigo, falou, Marcelo, 381, eu só acredito quando estiver pronto. Porque já anunciaram várias vezes, já começaram obras. Em abril de 2014, eu estava lá em Ipatinga, quando então o presidente Dilma Rousseff assinou, né, a abertura das obras da 381, vários deputados no palanque, vários políticos, né, que se lançaram depois, um anúncio, assim, uma festa gigante. Em 2015, a obra parou. A obra começou a parar logo em 2015. Foi um anúncio, foi um projeto que não tinha sido preparado da forma adequada. Em 2015, começou a frustração. Passou a eleição de 2014, 2015 começou a fraquejar. 2016 até 2018, fazia uma obrinha aqui, fazia uma obrinha ali. Aí depois, de 2019, o Tarcísio conseguiu entregar alguns pequenos trechos. Esses trechos que foram entregados, né, até João Molevade, que já estão cheios de problema. Voltando agora pelo trecho agora, nessa viagem, né, na ida a BR ficou interditada 8 horas na quinta-feira, por causa das chuvas. E agora, voltando nessa semana, já está cheio de obra de novo. Uma obra que foi inaugurada não tem nem 4 anos. Já está trocando asfalto, já tem mato crescendo, já tem placa que você não consegue enxergar. Então, é uma frustração muito grande. E a minha maior frustração com a 381 é porque ela é o espelho, né, ela escancara para todo mundo ver o fracasso da política mineira. É uma vergonha para Minas Gerais, né? Uma obra que desde 1950, na década de 50, já tinham pedidos e projetos pela duplicação. É uma rodovia, assim... gente, é uma rodovia que tem o apelido de Rodovia da Morte, né? Que o ex-presidente Lula, o presidente Lula atual, no final do ano passado, quando veio aqui no segundo turno, prometeu que no governo dele ele ia transformar em Rodovia da Vida. Ia transformar a Rodovia da Morte em Rodovia da Vida. Então, tomara que ele realmente assuma esse compromisso. O governo precisa buscar uma solução que coloque dinheiro tem, né? A gente vê tantas obras pelo Brasil, basta ir nas rodovias de São Paulo que a gente consegue ver isso. Então, dinheiro tem. Então, é preciso que o governo federal consiga uma mobilização com a bancada mineira. A bancada mineira é a segunda maior do Congresso. Será que as emendas ali não conseguem resolver um trecho da 381? Então, solução tem, mas precisa ter vontade política. E a gente tem que cobrar muito, porque é uma promessa de campanha que foi refeita em outubro do ano passado, né? A promessa é: a Rodovia da Morte vai virar a Rodovia da Vida. Presidente Lula, estamos esperando e vamos cobrar até 2026. E você está falando da bancada de Minas Gerais, que é fraca, como diz o Eduardo, há muito tempo, né? Por exemplo, a transposição do Rio São Francisco demorou anos, mas é uma obra de muito maior porte que a duplicação da 381. Ela começou no início do primeiro governo Lula, em 2003, demorou anos, mas foi concluída. A 381, você está falando de década de 50, até hoje nada. Ô, Saque, a gente pode citar além da, Eduardo, eu estou falando da força da bancada do Nordeste. Além da transposição, tem várias outras obras no Brasil muito mais caras, né? Seja de usina hidrelétrica, seja de obras na região norte, na região nordeste, obras que receberam recursos muito vultuosos. E Minas Gerais parece que não consegue resolver seu principal gargalo, que é a Rodovia da Morte. É muito vergonhoso para o estado de Minas Gerais. Isso mostra o tanto que a gente está atrasado e o tanto que Minas Gerais perdeu força politicamente. Os nossos políticos que chegam a Brasília se preocupam única e exclusivamente com a reeleição e com a sucessão. Ou seja, passar para filhos e netos. Por isso que o Rodrigo Pacheco, nesse momento, é uma exceção. Por isso que o Tadeuzinho é uma exceção. E queira Deus que o Zema não tome mal a porrada que tomou do Lula ontem, que é merecida, e vá lá hoje, converse com o Haddad e resolva isso. Essa oportunidade é única, porque essa reca de políticos que tivemos aí nos últimos 30 anos, eu estou falando todo mundo, tá? Eles se preocupam com o próprio umbigo, ignoram as questões que são de cidade e estado, como o ANEL, como o 381 e como o metrô de BH. Ignoram. Ô, William Travassos, engraçado que como determinado assunto, só tem notícia ruim sobre ele. Eu não lembro de ter dado uma notícia boa sobre a BR-381. Itatiaia, que sobre o anel rodoviário, eu tenho 22 anos de Itatiaia. Sim. Eu dei apenas uma notícia boa sobre o anel rodoviário nesse tempo todo. A construção da área de escape. Que as carretas que perdem o freio vão para lá e evitam acidentes. Uma notícia boa. Da 381 eu não lembro de ter dado uma notícia boa. Ontem mais uma notícia ruim, que é o adiamento do leilão. Bom dia. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes da Rádio Itatiaia. Primeiro eu quero parabenizar o Marcelo da Fonseca. Ontem ele trouxe essa informação na Itatiaia, no chamado geral, em primeira mão, né, sobre o cancelamento do leilão por falta de interesse das empresas. Nenhuma empresa vai querer assumir uma responsabilidade comercial dessa, porque ela não sabe o custo operacional para poder
retirar as famílias das áreas que foram ocupadas de forma irregular. Então, eu estou observando vocês e eu penso de forma diferente. Vocês estão batendo muito na tecla do governo federal e dos recursos que serão necessários para você implantar a duplicação, mas a gente não pode esquecer das prefeituras, porque elas são responsáveis pela fiscalização do solo. E a ocupação irregular do solo é um problema que nós temos nessas prefeituras. Então, para mim, isso é incompetência, conivência ou frouxidão dos prefeitos que permitiram isso. Porque se hoje nós estamos nesse imbróglio, sem dinheiro e sem condições técnicas de acolher essas famílias que ocuparam as áreas irregulares, foi por falta de competência das prefeituras, dos prefeitos que assumiram. Por isso que o cidadão precisa entender que na hora que ele vai pegar o voto dele, ele tem que votar consciente, porque o resultado agora cai na nossa conta. Desculpa, Travasso, não faça isso com os prefeitos. Essa ocupação se dá em faixa de domínio do DNR. Prefeito nenhum tem acesso, prefeito nenhum manda nada. Prefeito não está mandando nem na Praça Olha 7. Você falou, prefeito não manda nada. Eu tô falando Olha isso. É verdade, eu falo isso há 30 anos na rádio. Hoje o FUAD não retira os venezuelanos da Praça da Liberdade porque está proibido pelo Xandão. Quanto mais em faixa de domínio do DNR, que é a área federal. Você está me dizendo, então, que um prefeito hoje não tem autonomia de fiscalizar o solo, que ele é responsável? Ele não consegue fazer isso por incompetência? Ou por quê? Porque os trâmites não impedem? Então, que ele venha a público e diga o seguinte, olha, eu não estou cumprindo a minha função porque o ministro tal é o responsável e está me bloqueando. Nós estamos falando de duas coisas diferentes. Mas aí, ao longo da rodovia é faixa de domínio federal, ele não pode. Mas aí, colega, e na cidade do Xandão proibiu remoção. Mas a gente tem que lembrar que aí, então, vamos dividir a culpa, então. Porque, realmente, quem passa na 381, saindo ali para o Espírito Santo, passa por um quadradinho, um triângulo que chama Vila da Luz. Sim. É uma das maiores tristezas para qualquer motorista que passa ali. Aquele porque terreno a casa... é o quê? Faixa de domínio do DNR, que está ao lado da rodovia. Mas cabe também às prefeituras, cabe ao governo do estado procurar soluções, criar alternativas, moradias, né? Falta mobilização geral também. Eu acho que dá para dividir. Aí chegamos Dá para dividir essa culpa por várias décadas de incompetência de políticos mineiros. Mas com a eleição de 2 em 2 anos, ninguém quer perder tempo com isso, porque isso não dá voto. Isso dá prejuízo. Então é conivência, é isso? Conivência, incompetência. É aquele frouxidão. É o negócio do Maracanã ontem. A Vila da Luz... Não conseguiu separar do raciocínio e hoje estão dividindo para ver quem é o culpado. É assim que funciona o país. Eu lembro quando a Vila da Luz eram pouquíssimos moradores. Era pequeno. E aí ninguém quer resolver o problema, ninguém quer buscar uma alternativa de moradia popular para resolver o problema. A questão foi se tornando um problema enorme, porque a cada semana chegava um morador novo. E ali, você abre a porta de casa, tem crianças que estão um passo do asfalto. Da carreta. Cansamos de ver caso, né? Cansamos de ver caso de caminhões entrando dentro da casa das pessoas ali. Então é um problema conhecido e essa culpa tem que ser muito dividida entre prefeito, governadores e principalmente o governo federal. O que está acontecendo em Belo Horizonte, ô Travasso, de uns 5 anos para cá, é um negócio inacreditável. Estão ocuparam outro dia, 31 pessoas chegaram outro dia de Goiânia e ocuparam a Praça da Liberdade. Foram entrevistar um deles lá e falou assim, não, nós não quer sair. A prefeitura ofereceu abrigo para vocês, não, mas ela quer dividir, acho que quer ficar os 31 numa casa só. O prefeito não manda nada hoje, o meu caro Travasso. É uma coisa... É a mesma coisa para o presidente da República também, viu? Quem manda lá é Centrão e os grandes conglomerados. Dá uma reparada quanto foi o lucro dos 4 principais bancos no último trimestre aí, apurado. Os caras aqui, os bancos estão lamentando, tiveram 30 bi de lucro. Olha, eu tenho entrado nas periferias e estou vendo as ocupações. Às vezes a prefeitura vai lá e remove, só que não tem fiscalização. E aí você constrói de novo. E isso vira um ciclo vicioso. Então, assim, tá na hora da gente parar com essa conversa mole e ficar preocupado com o voto, porque isso vai cair na conta do prefeito ou vai cair na conta da sociedade como um todo, porque nós vamos ter que pagar esse prejuízo. Já caiu. Então, falta fiscalização, falta interesse e eu vejo como conivência.